Bom dia, turma 101. Vamos ver hoje a parte de matemática. Como eu falei lá na aula de física, eu não estava mandando aula esses 2 dias, porque eu tive problemas com o sistema. Mas agora parece que vai normalizar, ok? Desejo a todos um bom dia, que todos estejam bem de saúde. E vamos estudar, né? Não tem outra maneira de se chegar uma bela prosperidade sem o estudo. Nós temos que estudar. Está difícil? Tá, mas está difícil para todo mundo, inclusive para os professores, tá? E desejo que todos voltem a assistir às aulas. Tem alguns que já estão voltando, eu espero que voltem pelo menos a maioria, tá bom? Então, na última aula de matemática, nós falamos de potenciação, que foi praticamente uma revisão para se estudar equação exponencial. E essa revisão, se vocês estudarem, vai ser importantíssima. Por quê? Porque vocês vão precisar para equação exponencial e logo em seguida vocês vão precisar para estudar logaritmo. Todos os dois são fáceis, mas se não tiver a base da potenciação, vai ter muita dificuldade. Então, dê uma revisada potenciação e aí você não vai ter dificuldade em equações exponenciais. Okay? Então, o que é uma equação exponencial? Equação exponencial é toda equação que tem o expoente uma variável. Essa variável é uma letra qualquer, pode ser x, pode ser y, pode ser a, tá bom? O importante é que, se tiver uma variável no expoente, é equação exponencial, tá ok? Então, nós vamos fazer aqui, dar alguns exemplos de uma equação exponencial. Por exemplo, 2 elevado a x é igual a 16. Isto é uma equação exponencial que tem o expoente, uma variável. 3 elevado a x menos 1 é igual a 27. Também é equação exponencial. Quem é o expoente? X menos 1. Ah, professor, mas o senhor já começou a complicar. No primeiro era x, no outro é x menos 1. É a mesma coisa. X menos 1 é como se fosse uma variável. No terceiro, 3x mais 2 mais 3x menos 2 igual a 9. Também é uma equação exponencial. Eu tenho x mais 2 expoente e x menos 2 também expoente. No outro exemplo, eu tenho 10 vezes 2 elevado a 2x, menos 25 vezes 2 vezes 2 elevado a x, menos 1 igual a 0. Tá? Vou até tirar esse 2 aqui para ficar só o 25. Então, fica 25 vezes 2 elevado a 2x menos 1. Esse menos 1 não é do expoente. É 2 elevado a 2x menos 1. Não é 2 elevado a 2x menos 1. Tá ok? Então, nesses 4 exemplos, nós temos equação exponencial. Deu para observar? Equação exponencial é quando tem o expoente, uma variável. Só isso. Não tem outra coisa. Aí nós temos que encontrar o valor de x. E o que nós temos que fazer? Sempre, nunca muda. Toda vez é a mesma coisa. Transformar as bases iguais, tanto do primeiro membro como do segundo membro. Geralmente, em alguns casos, vem de um lado já a base prontinha para você só transformar a segunda. Mas se tiver que transformar a primeira, se você sabe transformar o segundo membro em uma base, você vai saber transformar o primeiro membro também na mesma base. Então, vamos ver o exemplo aqui para ficar mais fácil. Temos aqui uma observação anterior que diz o seguinte: para resolvermos uma equação exponencial, devemos transformar a equação dada a igualdade de mesma base. Então, a base do primeiro membro tem que ser igual à base do segundo membro. Temos que resolver de maneira que encontremos tanto a base do primeiro membro como a base do segundo membro o mesmo valor. Tá? Para isso,
Aplicaremos as definições de propriedade de potenciação. Foi o que eu falei para vocês. Se não aprenderem potenciação, vocês não vão resolver equação exponencial e muito menos vão aprender logaritmo. Então tem que estar com aquelas propriedades tudo na cabeça. Vamos ver esse primeiro exemplo. Resolver a equação. Quem é a equação? 2x igual a 250, 2 elevado a x igual a 256. Observe que no primeiro membro eu tenho a base 2. No segundo membro eu tenho 256. Ah, professor, agora eu não sei fazer. Gente, vocês têm que pegar esse valor e decompor. Tornar tudo na base 2. Ou seja, você vai dar uma outra cara para esse número com uma base diferente. Decompondo aqui, ó. 256 por 2 dá 128. 128 dividido por 2 dá 64. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá quanto? Dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Chegou no 1, não tem mais para onde ir. Parou. Agora você vai conferir quantos 2 tem nessa decomposição. Quantos 2 tem? 2, 4, 6, 8. Então, 256 eu vou transformar em 2 elevado à oitava potência. É o mesmo número. Tá bom? Agora, o que eu faço? As bases não já são iguais? Eu cancelo as bases e igualo os expoentes. E é o valor que está se procurando. Ok? Observe que eu botei duas retinhas aqui, duas linhas transversais, ó, em cores diferentes, para identificar que nós eliminamos essas bases. Quem sobrou? X de um lado e 8 do outro. Então, a variável que nós queremos calcular é 8. Então, o conjunto solução desse problema é só o 8. Muito fácil, não é? É mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira. Tá ok? Então, gente, você toda vez fazer a mesma coisa, decompor. Ou o primeiro membro, ou o segundo, ou os dois. Não tem outro caminho. Olha esse outro caso aqui, ó. Eu tenho 2/3 elevado a x igual a 8 sobre 27. Ah, professor, já complicou. E lá no início estava com o número inteiro, agora está com fração. É a mesma coisa. É só pegar o numerador, transformar na base que se precisa. E o denominador também. Você tem que transformar um dos membros na mesma base que está o outro. Se nesse primeiro eu tenho 2 no numerador e o 3 no denominador, o segundo membro eu tenho que transformar o numerador na base 2 e o denominador na base 27. Então, decompondo 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então, eu tenho que 8 é 2 elevado à terceira potência. Pronto, já tem esse termo. E o 27, eu posso dividir por 2? Não. Eu tenho que dividir por quanto? Por 3. Então, 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Eu tenho 3 elevado à terceira potência. Então, no numerador, eu tenho 2 elevado à terceira, e no denominador eu tenho 3 elevado à terceira. Então, eu boto 2 sobre 3, como o expoente é 3, tanto no numerador como no denominador, então eu boto essa base dentro de um parênteses e elevo à terceira. Significa que eu estou elevando tanto o numerador como o denominador. Se eu colocar o parênteses só no numerador, eu não estou elevando o denominador. Então, eu tenho que colocar nos dois. E agora, eu tenho base 2/3 no primeiro membro e base 2/3 no segundo membro. Cancelo essas bases. Quem sobrou? X igual a 3. Não é parecido com o anterior? É. Só mudou que o anterior era números inteiros e esse segundo é um número fracionário. Mas sempre vai vir o problema de modo que eu possa transformar em bases iguais. Eu não podia ter aqui, ó, por exemplo,
7 no numerador e 3 no denominador, porque não ia ser igual ao primeiro membro. Eu tenho 8 sobre 27, que eu posso transformar em base 2, que é o numerador, e o 27 em base 3. Tá ok, gente? Então, a resposta desse segundo problema é S, ou seja, solução igual a 3, tá bom? Vamos fazer o terceiro aqui, ó. O terceiro, eu tenho 2 elevado a x é igual a 1 sobre 16. Ih, professor, agora é que complicou. Porque de um lado eu tenho o número inteiro, do outro eu tenho o fracionário. Mas vocês devem lembrar de uma das propriedades de potência, que quando eu tenho um número negativo no denominador, eu posso levar para o numerador com o expoente positivo. Em outras palavras, potência com expoente negativo é igual a uma fração que tem para numerador a unidade, para denominador a base, elevado ao expoente positivo. Então, a gente pode transformar esse segundo membro como 16, se você decompor, você tem 16 por 2, dá 8, por 2, dá 4, por 2, dá 2, por 2, dá 1. Então, eu tenho 2 elevado à quarta. Eu peguei o 16, ó, repeti o 2 elevado a x, igual ao denominador. 16 é 2 elevado à quarta. Lembra da propriedade de potência? É só ir lá e dar uma estudada. Eu estou com o denominador com expoente positivo. Eu levo para o numerador com o expoente negativo. Se ele tivesse negativo, ele ia positivo. Como ele está positivo, ele vai negativo. Já tem as duas bases iguais, ó, 2 e 2. Cancelo 2 com 2, sobra os expoentes. X igual a menos 4. Veja que se não souber a propriedade ou as propriedades de potência, não vai resolver problema de equação exponencial. E muito menos vai resolver logaritmo. Então, você tem que pegar aquela revisãozinha que foi feita, né? E dar uma estudada, que aí fica fácil. Tá bom? Vamos para o quarto problema. Quarto problema. Eu tenho 2 elevado a x igual a raiz cúbica de 4. Ei, professor, agora mesmo é que complicou. De um lado eu tenho um número inteiro, do outro lado eu tenho um número irracional. É fácil. Não esquente, não. É só ir lá na propriedade de potência. Segundo membro, eu tenho uma raiz cúbica de 4. O que eu faço? Lembre-se que o índice do radicando vai ser sempre denominador do expoente. Então, fica 4 elevado. Quem é o expoente do número que está dentro do radical? Eu tenho 4, né? Quem é o expoente dele? 1. Então, esse 1 vai ser numerador do expoente, ou seja, esse expoente vai ser fracionário. A raiz se torna uma fração. E a fração do expoente torna a raiz. Então fica, ó, a base você não muda, né? 4 elevado. Aí vem o expoente em forma de fração. O expoente do número que está dentro do radical, que a gente chama de radicando, é 1. Da onde saiu esse 1, professor? Não tem um número, quando não tem é 1. E o denominador desse expoente passa a ser o índice do radicando. Quem é o índice do radicando? 3. E se não tiver nenhum número, professor? É 2. Foi determinado que o índice de um radical, quando não aparece, é porque é 2. Tá bom? É uma convenção. Então ficou 2 elevado a x igual a 4 elevado a 1/3. Ah, professor, mas agora ficou 1, 2, outro 4. E aí? Você transforma o 4 em 2 ao quadrado. Olha, de um lado 2 elevado a x, do outro eu tenho 2 ao quadrado vezes 1/3. Potência de potência. Qual é a propriedade de potência de potência? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, fica 2 vezes 1, que é o denominador do 2, é o 1. 1 vezes 3. Então, fica 2 elevado a 2/3.
ok? Potência de potência. Multiplica-se os expoentes. Então, fica 2 vezes 1. E 1, que é o denominador do 2, vezes 3. Então, fica 2 terços. Agora, eu tenho as bases 2 e 2. Cancelo a base 2 do primeiro membro com a base 2 do segundo membro. Quanto ficou x? 2 terços. Não é fácil? É fácil, gente. Agora, se não souber as propriedades de potência, aí fica difícil. Quinto problema. Resolver as equações exponenciais. Então, aqui você vai resolver, dentro do quinto problema, mais de um exercício. Então, 2 elevado a x igual a 64. É só pensar no primeiro exercício lá, que nós tínhamos 2 elevado a x igual a 256. Aqui você vai pegar o 64 e decompor. E se você decorar essas potênciazinhas, não é preciso decompor. Eu sei que 64 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. Por quê? Porque 2 à terceira dá 8. Você tem que saber a multiplicação também. 2 ao quadrado dá 4. 2 à terceira dá 8. 2 à quarta dá 16. 2 à quinta dá 32. 2 à sexta dá 64. Então, pronto. Eu já tenho 2 elevado a sexta. Mas não é preciso também decorar. É melhor entender e resolver. 64 por 2 dá 32. Por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, veja que eu não decorei nada. Eu sei resolver as continhas. É multiplicação, né? E divisão. Aqui você tem que saber multiplicação e divisão. Se não souber, vai complicar tudo. Então, eu já tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a sexta potência, que é a mesma coisa que 64. Está apenas com um outro formato, com uma outra roupagem, com uma outra cara, mas o valor é o mesmo, tá bom? Então, cancelo 2 com 2, eu tenho que x é igual a sexta potência. Muito fácil, né? Na letra B, tem que 10 elevado a 3x igual a 1000. Ora, gente, esse aqui não é preciso nem pensar. Você vai decompor 1000 de 2, perdeu um tempão, né? O que eu faço? Eu sei que 1000 é 10 elevado a terceira. Como é que você sabe isso? 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Então, você está multiplicando 10 3 vezes. Então, eu já boto direto. Ó. 10 elevado a 3x igual a 10 elevado a terceira. Cancelo 10 de um lado com 10 do outro. Fica que 3x é igual a 3. E aqui nós estamos diante de uma equação do primeiro grau. É só tirar o valor de x. O que eu faço? Eu isolo a variável, está lá o x. O que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. E o que está junto da variável sempre vai ser o denominador. Não muda essa regrinha. Equação de primeiro grau. Eu isolo a variável. O termo que está do lado oposto passa a ser numerador da fração. E o denominador é o termo que está junto da variável. Então, fica 3 dividido por 3. Quando dá o valor de x? Fala aí, gente. 1, né? Entenderam? Fácil. Muito fácil. Então, o conjunto de solução desse problema é 1. Sexto problema. Resolver as equações exponenciais. 25x igual a 125. Olha, 25 eu posso decompor em 5. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, 25 é 5 ao quadrado. E o 125? 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu tenho 5 elevado à terceira. Então, 25 é 5 ao quadrado. E o 125 é 5 elevado à terceira. Observem que agora nós decompomos tanto o primeiro membro como o
segundo membro. Nos anteriores, a gente estava praticamente decompondo só o segundo membro. Aqui apareceu os dois membros, se faz a mesma coisa. Decompõe-se o primeiro membro e decompõe-se o segundo. Então, agora eu faço, ó, substituindo aqui, ó, 25 por 5 ao quadrado, ok? Só que o 2 está multiplicando o x, então fica 2x, igual a 5 à terceira. Eu cancelo 5 com 5, sobra que 2x é igual a 3. Novamente, nós temos uma equação do primeiro grau. Eu isolo a variável x, o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. E o que está junto da variável passa a ser denominador. Então, x é igual a 3 sobre 2, 3 meios, que ainda pode ser 1,5. Mas você pode parar nesse valor. Se na resposta de um problema não tiver 3 meios, vai estar 1,5. Você tem que saber dividir, né? 3 dividido por 2 dá 1,5. Sabe dividir 3 por 2? Tentem, né? Fica por conta de você. Você é só no primeiro ano. Negócio de soma, subtração, divisão, multiplicação é para saber já, né? Tá bom? Vamos novamente o outro. Letra B. 9 elevado a x igual a 243. Ora, sempre vai vir de maneira que depois que eu decomponho, eu tenho bases iguais. Nesse caso aí eu tenho 9. Eu posso dividir por 2? Não, eu não posso. É um número primo. Eu até posso dividir por 2, mas não vai dar exato. E essas divisões aqui tem que dar exato. Então, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Quantos 3 eu tenho? 2. Então, fica 3 ao quadrado. O 243 por 3 dá 81. 81 por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, quantos 3 eu tenho? 5. 3 elevado à quinta potência. Ora, gente, 3 elevado à quinta, eu vou substituir aqui, ó. 9 é 3 ao quadrado, e 243 é 3 elevado à quinta. Então, eu vou igualar, ó. 3 elevado ao quadrado vezes x, igual a 243. Aí, 243 é 3 elevado à quinta, tá? Então, 3 vezes 2x dá 3 elevado a 2x, igual a 3 elevado à quinta, ok? Cancelo 3 com 3, fica 2x igual a 5. Ah, pessoal, mas está 5 igual a 2x, dá na mesma, tá? Então, 2x igual a 5. Tirando o valor de x, ó, o que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. E o que está junto da variável sempre é denominador. Não esqueçam disso, gente. Equação do primeiro grau, eu quero tirar o valor da variável, eu isolo a variável, tá? O que está do lado oposto da variável é numerador. E o que está junto da variável passa a ser denominador. Ok? Muito fácil, não esqueça. Pelo amor de Deus. Errar a equação do primeiro grau em prova é dar um adeus, né? Então, gente, nós vimos como resolver mais equação exponencial, tá? As mais elementares, que são essas que nós estamos vendo, onde eu posso, inicialmente, decompor só o segundo membro ou só o primeiro, e nós vimos duas aqui que nós tivemos que decompor tanto o primeiro como o segundo. O importante você saber é que tem que se colocar esses dois termos em bases iguais. E aí eu vou dividir por quem eu possa dividir exatamente. Eu não posso dividir para que dê número quebrado, número decimal. Não. Eu tenho sempre que fazer pelo método onde eu encontre divisão exata. E eles sempre vão dar esses termos de modo que as bases sejam divididas por um número divisível exatamente. Ok? Deu para entender, gente? Não esqueça.
Depois, na próxima aula, nós vamos ver mais algumas equações exponenciais, mas para resolver de um outro método, que não são essas elementares, como foi dito lá no início. São um pouco mais complicadas, mas nada que seja mais difícil. São um pouco mais de trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado. Estuda essas duas disciplinas hoje, física e matemática, tá bom? E não esqueçam de ficar em casa e até a próxima.